E aí, pessoal, tudo bem mais uma vez? Hoje a gente vai tratar da notação científica, continuando lá nosso assunto sobre a potenciação. Especificamente, a nossa notação científica, né, que o nome aqui já traduz, ela tem muito a ver com o aspecto aí da potenciação de base 10, que a gente já aprendeu, tá, gente? Fazendo um resumo aqui, gente, potenciação de base 10. Vamos lá. Então eu tenho aqui a base 10, né? Elevado a um determinado número. Por exemplo, 2. Então aqui eu vou ter o quê? O número 100. A regra é muito simples. Eu escrevo o número 1 com dois zeros. Esses dois zeros, coincidentemente, eles vão, né? Desculpa, vamos lá. Coincidentemente, eles vão ter o mesmo número, né? Que o expoente se refere aqui, ó. Tá vendo? Então tenho dois zeros aqui. O expoente coincidentemente ou não, né? Ele diz respeito ao número de zeros que eu terei aqui, ó. Então, se eu tenho aqui 10 elevado ao cubo, mesma coisa, é 1 escrito com 3 zeros, ó. Ó o expoente, 3. Então, o expoente vai indicar o número de zeros. Se o expoente for negativo, vamos lá, ó, 10 elevado a menos 2. É o 1, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui para ficar mais... Esse 2 aqui, né, ficou bem feinho. Mas tá bom, é só pra gente... Vamos lá, menos 2. Então, esse expoente menos aí, 2, vai indicar o quê? Eu vou escrever o 1 da mesma forma, tá, pessoal? Com dois zeros. Só que o primeiro zero vai levar uma vírgula. Ou seja, 10 elevado a menos 2 é o quê? 0,01. 0,01. Esses números após a vírgula aqui são chamados de casas decimais, pessoal. Por quê? Porque eles não compõem a parte inteira do número, né? A parte inteira é essa, né? Por exemplo, o 1000 aqui, ó, é um número inteiro. Ele não tem parte decimal. O 100 é a mesma coisa. Nesse caso, não. Eu teria aqui uma parte inteira e uma parte decimal. Tá bom, pessoal? Se eu fizer 10 elevado a menos 3, só para a gente fazer aqui exemplos parecidos. Menos 3, né? Eu fiz o 10 elevado a 3, agora, ou seja, ao cubo, né? Agora eu vou fazer o 10 elevado a menos 3. Escrevo 1 com 3 zeros. E a vírgula no primeiro, 0. Então, 0,001. Tá, gente? Lembrando, essas aqui são as casas decimais, essa aqui é a parte inteira. Por isso eu coloco a vírgula. 0,001. Parte decimal após a vírgula, parte inteira antes da vírgula. Mas tudo bem, isso não tem muita importância não, tá, gente? Essa parte inteira e essa parte decimal. É só pra gente ver que é um número pequeno, tá vendo? É um número menor que 1. Por quê? Porque ele está entre 0 e 1. 0,001. Esse aqui é a mesma coisa, 0,01. Esse ainda é um pouco maior que esse, né? Esse é menor ainda, ó. Quanto mais zeros aparecer aqui, né? Menor é o número. Então são números pequenos, tá entendendo? Positivos, né? Não confunda aqui porque o expoente é negativo. O número que vai ser negativo não vai. Mas são números pequenos, vai gerar números pequenos. Ao contrário, se o expoente for positivo, vai gerar números grandes, ó. 100, 1000, 1 milhão e assim por diante, né? Se a gente tivesse mais expoentes aqui, maiores. Mas para que a gente está revisando isso aqui? A gente já viu, né, essa parte. É uma revisão do que a gente viu em vídeos anteriores aí. Porque agora a gente vai tratar da notação científica, pessoal, tá bom? E como é que é a notação científica, gente? A notação científica, ela vai reescrever valores que tem muitos algarismos, tá bom, gente? Numerais que tem uma quantidade muito grande de algarismos, a gente tenta escrever eles em notação científica. Vou pegar um exemplo aqui, ó, exemplo 1, que vocês vão entender mais fácil. Tem algumas regras que a gente tem que seguir, tá, gente? Exemplo 1, como é que funciona, gente? Você vai pegar, então, ó, um número do tipo assim, ó, 1 milhão. Tá bom? Esse aqui é 1 milhão, ó. Não confunda esse pontinho, pessoal, que eu acabei de escrever aqui, ó. Tá? Aqui, com a vírgula, tá, gente? É um pontinho, que é um separador de casas de milhar, casa de milhão e assim por diante, tá, gente? Então, como é que funciona a notação científica, pessoal?
Gente, eu não quero escrever essa quantidade de zeros aqui, essa quantidade de algarismos aqui. Então o que eu faço? Eu escrevo de uma forma diferente, resumindo o número. E a notação científica serve para isso. E qual é a base que eu vou usar para escrever a notação científica? O 10, o número 10. Porque se a gente notar, o nosso sistema numérico é o sistema decimal, né? A gente usa valores que são múltiplos de 10. Então fica fácil da gente conseguir montar números resumidos usando o número 10 como base. Então o que eu vou fazer aqui, gente, para ter uma notação científica? Primeira coisa, eu vou ter que colocar um número entre 1, né, e 10. Então ele pode ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Não pode ser 10, tá, gente? Tem que ser 9,999, mas não pode ser 10. Então eu vou ter que colocar esse número entre 1 e 10. Como é que eu faço para colocar 1 milhão aqui, ó, entre 1 e 10? Eu vou pegar a vírgula, ele é um número inteiro. Então tem uma vírgula aqui implícita aqui no final. Eu vou caminhar com essa vírgula que diz onde foi a última casa, né? Ele diz onde a última casa ela está parada, ou seja, onde ela está, na verdade, sendo escrita, né? Então eu vou andar com essa vírgula, que não precisa ser escrita aqui de forma explícita, né? De forma clara, mas ela existe aqui. Então eu vou andar com essa vírgula aqui até chegar no número entre 1 e 10, ó. Andei aqui para cá. É um número entre 1 e 10? Não, ainda não. Então vou andar para cá. É um número entre 1 e 10? Ainda não. Então vamos andar para cá. É um número entre 1 e 10 ainda? 1.000? Não, ainda não. Então eu vou andando até eu chegar nesse número, gente, ó. Se eu chegar aqui, ó, cheguei no 10, ó. Se eu parar bem aqui com a vírgula, tá no 10. Mas lembre-se, esse número tem que estar entre 1 e 10, ou seja, ele tem que ser menor que o 10. Ele não pode ser igual ao 10. Aqui tá ficando igual ao 10. Não pode, tem que ser menor. Ele pode ser 9,9. Então, como ele não tá entre 1 e 10 ainda, eu ando mais uma casa. Chegou aqui no 1, gente, ó. Eu posso colocar a vírgula, ó. 1. Por quê? Porque agora o número está entre 1 e 10, se você reparar. Tá bom, gente? Então é o número 1, tá bom? Eu parei lá no número 1, tá? Escrever direito esse 1, né, pessoal? O que ele pede, pessoal? Que eu coloque pelo menos 2 casas decimais, que ele chama de uma casa, um valor certo e um duvidoso, que ele chama, tá? Na regra mais conceitual. Então ele pede assim, coloque sempre 2 casas decimais, tá, pessoal? Agora, tem gente que não coloca essas casas decimais. Se você procurar aí outros vídeos, ou se você procurar alguma literatura aí, algum livro, pode ser que você se depare aí com algum professor ensinando sem precisar dessas casas decimais. Eu costumo seguir essa regra das 2 casas decimais, porque é uma regra mais clássica, tá? Mais antiga. Então por quê? Para que deixar essas 2 casas decimais? Em outros exemplos a gente vai entender melhor. Agora, tem diferença eu deixar 1,00 e 1, só 1, normal? Não tem diferença nenhuma, gente. No meu caso aqui, quando a gente estiver fazendo, e no que vocês estiverem aprendendo, eu vou considerar sendo a mesma coisa. 1,00 ou 1 é a mesma coisa. Prova disso é que se você falar R$1, você pode se falar R$1 escrevendo assim ou R$1 escrevendo assim. Tanto faz, é a mesma coisa, tá, gente? Então não se preocupem com isso não, tá, pessoal? Não se preocupem com isso não. Podem fazer aí as regrinhas, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar 1,00, porque eu acho que obedece essa regra mais clássica. Tá bom, pessoal? Aí eu sempre vou multiplicar por 10. Lembra que eu falei que a gente ia usar sempre o 10 como base, tá? Para fazer a nossa regra, né, da notação científica. Tá? Por quê? Porque o nosso sistema numérico é decimal. Por que eu uso 10, pessoal? Gente, sabe cada uma dessas casas que eu andei aqui, ó? Andei aqui, andei aqui, andei aqui. Cada uma dessas casas que eu andei, ela equivale a um 10. Então aqui eu andei 10, aqui eu andei 100, aqui eu andei 1000, aqui eu andei 10.000 e assim por diante. Tá, gente? Então quantas casas eu andei aqui? É só você contar as barriguinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andei 6 casas. Sabe o que isso significa, pessoal? Que aqui vai aparecer o expoente 6. Então significa, ó, que o número ficou resumido agora. Ele ficou 1 vezes 10 elevado a 6. O que isso significa, professor? Gente, significa que esse número aqui
1 vezes 10 elevado a 6, você fala 1 mesmo, tá, gente? Você não precisa falar 1,00 não, é 1 mesmo. 1 vezes 10 elevado a 6 é a mesma coisa que 1 milhão, tá? Só que escrito de formas diferentes. Para você não escrever desse jeito, que é a forma clássica, 1 milhão, com esse monte de zeros, você vai escrever assim. Essa é a forma de notação científica. É uma forma resumida da gente escrever o número. Tá bom, pessoal? Então, beleza, gente. Vamos fazer um outro exemplo aqui, rapidamente, sem querer usar muito aí o espaço de vocês, né? Senão também o vídeo começa a ficar muito... Ele começa a ficar muito maçante, né? E aí o aprendizado começa a decair. Quanto mais maçante o estudo é, mais o aprendizado pode ficar prejudicado. Isso aí, existem estudos científicos para isso aí, tá, gente? Mas vamos fazer só mais um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Inclusive, agora, pessoal, nesse exemplo 2 aqui, eu vou usar aqui, ó, exemplo 2, tá, gente? Eu vou fazer com expoente negativo, tá, gente? Então, vamos ver como é que é o expoente negativo. Como é que funcionaria o expoente negativo? É um número pequeno, do tipo 0,00002, por exemplo. 0,00002. Vamos lá, gente. Qual é a primeira regra que eu falei para vocês? O número que eu quero deixar, ele tem que estar entre 1 e 10. Ou seja, ele tem que ser maior ou igual a 1, tá? Mas ele tem que ser menor que 10. Lembra, não pode ser 10. Porque a gente vai usar a base 10. Lembra que a gente usou aqui, ó, a base 10 para fazer a notação científica. Então ele tem que estar entre 1 e 10. Não pode ser 10, tá? Então vamos lá. Para esse número ficar entre 1 e 10, o que eu vou ter que fazer aqui, ó? Vou ter que caminhar com a vírgula. Para cá, para a esquerda, né? Para cá, para a esquerda. Gente? Não, não é para a esquerda. É para direita, ó. Vou ter que caminhar para chegar no número entre 1 e 10, ó. Caminhei uma. Ficou entre 1 e 10? Ainda não. Tem que chegar lá no 2, ó. Chegou? Ainda não. Chegou? Ainda não. E aqui, chegou já, gente? Não, se você parar com a vírgula aqui, fica 0,2. É menor que 1. Não pode ser menor que 1. Tem que estar entre 1 e 10. Então tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Esse aqui, esse símbolo significa maior ou igual a 1. Pode ser igual a 1? Pode. Tanto que nesse outro exemplo aqui que a gente pegou, ó, pode ser igual a 1. Só não pode ser igual a 10, ó. Tem que ser menor que 10, estritamente. Por isso esse símbolo, ó, maior ou igual. O x tem que ser maior ou igual a 1. E menor que 10. Então se chegar aqui ainda não resolve, porque está 0,2. Vou ter que caminhar com mais uma casa, até chegar aqui depois do 2, ó. Vai ficar o quê? O 2. O 2. Lembra que eu falei, ó? Vou colocar sempre duas casas decimais, por quê? Porque é uma casa que eu chamo de certa e a outra duvidosa. Em outros exemplos, nos próximos vídeos, eu vou mostrar para você que isso aqui é importante, porque às vezes você precisa fazer arredondamentos. Às vezes o número é igual o nosso sistema monetário, o real, né? Às vezes tem centavos, então por isso que você usa duas casas decimais, tá, gente? Agora, como eu falei para vocês, tem professores que não usam, mas tudo bem. Então aqui eu coloquei, ó, é o 2, né? Parei no 2 aqui, beleza. Agora eu sempre uso o 10, tá? Por quê? Por que eu uso o 10? Porque, ó, aqui caminhou de 10 em 10, lembra? É a mesma coisa de antes. Beleza, pessoal. Então caminhou quantas casas, ó? É só contar o número de barriguinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, 5. Então caminhou 5. Só que, gente, agora ele caminhou para direita, pessoal. Se ele caminhou para direita agora, ó, ele caminhou para cá, para direita, o expoente é negativo, tá bom? É a diferença do exemplo anterior, tá? Então, ó, no exemplo anterior, o número era grandão, ó, e eu caminhava para esquerda. Quando eu caminho para a esquerda, como o número é grandão, o expoente é positivo. Nesse caso, eu caminhei para a direita, o expoente que eu vou usar é negativo. Então, caminhou para a esquerda, quando o número é grandão, positivo. Caminhou para a direita, porque o número é pequeno, ó, 0,0000002. Então, quando você trata de números pequenos, você tem que caminhar para a direita, o expoente é negativo. Caminhou para a esquerda, vamos botar aqui, ó, para a esquerda, expoente positivo, tá? Calma aí, gente. Deixa eu refazer aqui que ficou ruim. Vamos lá. Então caminhou para... Vamos lá, ficar melhor aqui. Então caminhou para a esquerda, o expoente é positivo. Caminhou para a direita, o expoente é negativo. Tá bom, pessoal? Então só para a gente salientar essa regra aí, tá? Deixar centralizado aqui para vocês visualizarem, né? Calma aí. Tá aí.
Então, caminhou para a esquerda, o expoente positivo. Caminhou para a direita, o expoente é negativo. Então, esquerda, expoente positivo. Direita, expoente negativo. Que caminhar é esse? Lembra? É o caminhar da vírgula. Então, é a vírgula que está se deslocando, né? Se ela está caminhando para a esquerda, pessoal, é porque o número é bem grandão, então ele está querendo diminuir. Então, por isso o expoente é positivo, porque o número é grandão. Agora, se está caminhando para a direita, a vírgula, é porque o número é pequenininho, né? Ele está querendo crescer. Então, o expoente é negativo. Número pequenininho, negativo. Número grandão, positivo o expoente, tá? Mas a gente vai treinar depois nos próximos vídeos mais sobre o assunto, tá bom, gente? Isso aqui é só para vocês terem o primeiro contato aí com notação científica. Até a próxima aula. Leiam também os conteúdos descritivos, as aulas textuais lá, tá, gente? As aulas que estão em texto. Que aí também aquela leitura lá também pode ajudar vocês, tá bom? Procurem vídeos na internet também sobre o assunto e outros livros, tá bom, gente? Fiquem à vontade. Até a próxima.